E aí, pessoal, tudo bom? É, eu acho que a prova da FUVEST nem acabou aí ainda, mas um aluno que fez a prova me explicou, me mandou uma mensagem explicando o tema e a pergunta tema, tá? Então eu vou fazer alguns breves comentários e depois, se houver mais algum detalhe olhando para os textos, eu acrescento, mas imagino que não. A frase tema foi, né? O homem já saiu da sua menoridade? E havia dois textos, um falando sobre o conceito de maioridade, de menoridade na perspectiva iluminista, para Kant, e um outro texto falando sobre os tutores que o ser humano tem ao longo da vida e como é difícil pensar separadamente desses tutores. Tá? Bom, então vamos começar pela parte mais importante, a tese. Seguindo a tradição da FUVEST, a expectativa provavelmente era de que o candidato refletisse sobre o que ele acha, o que ele pensa, olhando para o mundo à sua volta em relação ao nosso amadurecimento enquanto ser humano e também ser pensante. Será que nós de fato saímos, né, da nossa menoridade? Será que nós já estamos prontos? Será que nós já desenvolvemos todas as nossas capacidades e habilidades de maneira suficiente para aprender, para conseguir lidar com as questões da vida e do mundo? Tá? Então, é uma prova que dialoga muito com as aulas de filosofia, com as aulas de sociologia, com a leitura madura que se faz de muitas obras literárias, porque no fundo a busca, a jornada na vida de muitas personagens numa obra literária é a busca pela sua maioridade. Por exemplo, em A Hora Vez de Augusto Matraga, a personagem Augusto Matraga busca essa maioridade, busca uma compreensão que eu posso dizer que é uma compreensão holística do mundo, que não é só a compreensão das questões materiais, mas também das questões metafísicas, e que leva o indivíduo a transcender e alcançar um grau de esclarecimento que o torna de fato mais capaz de viver, de existir. O ser está no mundo, como diria Drummond. A mesma coisa acontece em Mayombe. Então, o comandante sem medo é um homem em constante busca pelo seu eu. Uma busca que ele tinha a capacidade de entender que poderia estar dentro do marxismo-leninismo, mas também poderia não estar. Ele não tinha certezas. E por não ter certezas, ele tinha a cabeça aberta. Muito diferente de outras personagens que eram, como o Mundo Novo, por exemplo, que eram personagens muito centradas nas doutrinas em que elas cresceram. Na verdade, quando eu falo cresceram, que se desenvolveram intelectualmente e não conseguiam pensar fora desse quadrado. Olhando agora para o tema, né, assim, eu sei que é estranho dizer isso assim, depois que o tema caiu, mas pensando no tema, faz muito sentido. O alinhamento das obras, o alinhamento de muito do que aconteceu esse ano, tem a ver com essa questão. O homem já saiu de sua menoridade? Então veja, se você defendeu a tese de que sim ou de que não, não é tão relevante quanto como você sustentou essa tese que você escolheu. Tá? Acho que há muitos indícios de que ainda faltam passos importantes para que o homem alcance a maioridade. Então, que a gente pode afirmar que, sob muitos aspectos, apesar de avanços significativos que nós tenhamos alcançado, principalmente no campo científico, no campo material, ainda muito a amadurecer enquanto sociedade, enquanto uma consciência coletiva em busca de um bem maior e um bem que seja
extensível a todas as pessoas. Quer dizer, há muitas questões que nós devemos superar, há muitas infantilidades que a espécie humana tem que superar, precisa superar, e que dependem não só do desenvolvimento material, mas também de um outro tipo de desenvolvimento. E eu não estou nem falando da questão religiosa, tá? Uma questão de compreensão, de aceitação, de empatia, de desenvolver a capacidade dos relacionamentos com as pessoas. Tá? Haverei muitos caminhos interessantes a seguir. Não me parece um tema dos mais complicados. Um aluno com um ensino médio forte na formação humanística teria plena capacidade de resolver essa prova. Tá? Acho que ao longo do ano nós tratamos de diversas questões que resvalam essa questão. Ou seja, ao longo desse ano nós investimos em muitos temas que falam exatamente sobre isso, sobre de que maneiras o ser humano ele se encontra numa situação de desafio para conseguir transcender os limites que os prendem às amarras que nós temos hoje. Ok? Acho que no geral, pelo que o meu aluno disse, a prova foi muito tranquila, tá? A parte de língua portuguesa, mas essa parte eu prefiro comentar com a prova em mãos, que eu acho que é mais seguro, ok? Mas quanto à redação, é isso. Espero que todos tenham ido bem, tá? E mandem recado, mandem notícias, tá? Um abraço a todos.